Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa palestra do QP Summit 2018. Nessa palestra a gente vai conversar um pouco sobre gestão estratégica financeira na alavancagem de resultados aí da sua organização. Para a gente começar, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Cíntia Antunes. Eu comecei a trabalhar em empresas em 2008, quando eu comecei a trabalhar lá na Votorantim Metais, aqui na minha cidade, em Juiz de Fora. E na Votorantim eu trabalhei com sistemas de gestão da qualidade. Então a gente tinha um foco muito grande realmente no gerenciamento dos processos da organização. Em 2009 eu me formei em engenharia de produção pela UFJF e aí em 2009 também eu ingressei na Falcone Consultores de Resultado, que é hoje uma das maiores consultorias de gestão do país. E lá na Falcone eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas também. Então eu trabalhei no Detran, eu trabalhei na Vale, eu trabalhei no Cinemas Kinoplex. E nessas empresas eu trabalhei com gerenciamento de processos, com a busca pela qualidade, com gerenciamento financeiro. E eu pude enriquecer bastante o meu currículo durante esses anos. Em 2012 eu me especializei em finanças, eu fiz um MBA pela UFJF e finalmente em 2013 eu comecei a trabalhar na Voito com consultoria em pequenas e médias empresas, com foco em qualidade, com foco em processos, com foco em finanças e comecei também a trabalhar ministrando treinamentos. Então hoje eu ministro treinamentos tanto relacionados a... Nessa palestra então a gente vai falar um pouco sobre os desafios do empreendedor, aí, incluindo o desafio de gerenciar as finanças da sua organização. A gente vai falar sobre as consequências do mau gerenciamento financeiro para a organização, sobre o cenário atual de empresas que fazem o planejamento financeiro, de empresas que não fazem o planejamento financeiro, sobre decisões financeiras importantes a serem tomadas dentro da organização, sobre fluxo de caixa, DRE. Eu vou te contar alguns erros comuns na gestão financeira para que você evite esses erros aí na sua rotina. E a gente vai finalizar com algumas dicas para as boas práticas de gestão financeira. Bom, então quais são os desafios do empreendedor, né? Quando a gente está falando de uma organização, e eu estou falando de gestão financeira dentro de organização, eu não posso esquecer que o empreendedor ele tem vários outros desafios. Então, a grande sacada do negócio é fazer o equilíbrio perfeito entre todos esses desafios, entre todas essas áreas. Então, o empreendedor, ele tem que se preocupar com um bom atendimento da sua organização, com as parcerias, né? As empresas não sobrevivem sem boas parcerias. Com seleção de colaboradores, hoje a gente já sabe que o recrutamento, que o treinamento, que a motivação do colaborador é uma das grandes chaves para o sucesso da empresa. Então essa área de RH também é uma área que preocupa, que deve preocupar o empreendedor. Ele precisa se preocupar com a qualidade dos produtos que ele oferece, né? Sem qualidade também a gente não entrega nada. E ele precisa se preocupar com a divulgação da empresa, ou seja, com a sua área comercial, né? Como ele vende os seus produtos. No meio de tudo isso, ele precisa também se preocupar com a gestão financeira. E por isso que é tão difícil a gente encontrar uma gestão estratégica financeira eficaz, porque realmente o empreendedor, o dono do negócio está ali equilibrando, né, várias áreas do seu negócio e ele realmente precisa dar atenção para todas essas áreas. Então esse é o grande desafio, contemplar tudo isso dentro do seu gerenciamento, né? E se ele não consegue fazer isso, se ele não consegue fazer uma boa gestão financeira dentro da sua organização, quais são as consequências disso para o seu negócio? Primeiro, ele começa a ter uma dificuldade de geração de caixa. Então, chega todo final de mês, ele não tem dinheiro para fazer o negócio dele girar. Consequentemente, ele tem dificuldade de pagar os seus fornecedores e aí ele começa a dever no mercado, né? O que é muito crítico em termos até de formar novas parcerias, em termos de deixar o seu negócio funcionando. E aí ele começa a ter um prejuízo financeiro. Nessa palestra ainda a gente vai falar um pouco sobre isso, que prejuízo financeiro não é a mesma coisa que dificuldade de geração de caixa. E aí quando você tem um mau gerenciamento financeiro, você começa a ter dificuldade tanto na geração de caixa quanto no prejuízo financeiro, né? Quanto na falta do lucro. E aí você começa a fazer investimentos equivocados, então você começa a acreditar que investindo, né, em tal oportunidade ou na outra oportunidade você vai ter um retorno melhor e nem sempre isso é verdade, porque você não faz um gerenciamento efetivo, então você não sabe o que te dá um bom retorno ou não. E aí você começa também a pagar um excesso de impostos, né? Eu já presenciei isso em empresas que eu fiz consultoria, empresas que estavam pagando mais impostos do que o devido
simplesmente porque confiaram única e exclusivamente na mão do contador, né, e não fazia aí um ajuste no seu gerenciamento financeiro, e aí acabava que elas estavam enquadradas de uma forma errada e estavam pagando mais imposto. Isso por quê? Porque não controlavam, né, as suas finanças, não faziam uma gestão efetiva. E aí o pior das consequências do mau gerenciamento, né, que é a falência. Então, a empresa fecha as portas. Muitas vezes não é porque a operação é ruim, não é porque o negócio não é lucrativo. Muitas vezes as empresas fecham as portas simplesmente porque a gente não sabe como faz gestão financeira dos nossos negócios. Qual que é o cenário atual que a gente encontra hoje em termos de planejamento, né? 46% das empresas não fazem nenhum tipo de planejamento, elas simplesmente vão vivendo um dia após o outro. 39% das empresas apenas sabem o quanto que elas precisam ganhar hoje para pagar as despesas do mês anterior, mas elas nem sabem, elas nem fazem o casamento entre o dia que tem que ser pago e o dia que eu vou receber do meu cliente, ou seja, em alguns dias do mês tem até furo de caixa, né? Eu não tenho caixa para saldar todas as dívidas que eu tenho. 15% das empresas, apenas 15%, mantém um planejamento detalhado para os 6 meses ou um pouco mais. Então, um planejamento que realmente a gente consegue ter previsibilidade de caixa, né? E as empresas que fazem o planejamento, ou seja, essas 15%, elas crescem em média 42% em 3 anos, enquanto as empresas que não fazem nenhum tipo de planejamento crescem em média 16% em 3 anos. Então, há um grande ganho em fazer um planejamento financeiro eficaz na sua organização. Quais são as principais decisões financeiras que a gente toma no nosso empreendimento, na nossa empresa, em termos de médio e longo prazo? Primeiro, investimento. Quais ativos a minha empresa deve investir, né? O que é legal eu investir em termos de ativo? Eu devo comprar um novo galpão? Eu devo reformar o meu galpão? Eu devo adquirir um novo maquinário? Eu devo investir numa nova linha de produção? Enfim, qual é o tipo de investimento dentre as opções que eu tenho que vai me gerar o maior retorno? Isso a gente faz dentro do que a gente chama de análise de investimentos, que está dentro de gestão estratégica financeira. A outra decisão importante, decisão relacionada ao financiamento. Ok, eu encontrei uma ótima fonte de ativo, né? Uma ótima oportunidade de ativo para investir, que vai me gerar o retorno, que vai me maximizar, né, o meu dinheiro investido. Mas qual fonte de dinheiro eu vou utilizar para conseguir obter esse investimento, né? Para conseguir fazer esse investimento. Então, aqui nessa parte de financiamento é onde a gente faz as análises de capital. Vale mais a pena eu utilizar capital próprio? Eu tenho recurso próprio para utilizar? Ou eu vou precisar lançar mão de recurso de terceiro, pedir dinheiro emprestado no banco, ou de repente negociar prazo com o meu fornecedor. Enfim, essa é uma parte muito importante da decisão financeira também. Porque não adianta a gente ter uma boa oportunidade de investimento, a gente, né, identificar essa boa oportunidade, mas a gente não saber de onde a gente vai tirar esse dinheiro, né, essa fonte de recurso. E por fim, eu escolhi o meu investimento, né, com base na análise de investimentos, eu escolhi qual que é a fonte de recursos com base na menor taxa de juros, né, onde eu realmente minimizo o meu pagamento, né, e maximizo o meu retorno, e aí eu tenho os dividendos, ou seja, eu tenho o resultado daquele investimento que eu fiz. O que eu vou fazer com ele? Eu vou reinvestir na empresa? Eu vou deixar num fundo? Eu vou distribuir para os acionistas? Eu vou, enfim, continuar o ciclo, né, investimento, financiamento, dividendos, o que eu vou fazer com esse lucro que eu obtive desse investimento? E aí, quando eu faço o balanceamento entre essas 3 decisões, decisões de investimento, decisões de financiamento e decisões de investimento, eu tenho a maximização dos meus resultados. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre gestão estratégica de médio e longo prazo, né, com as decisões financeiras de investimento, financiamento e depois distribuição de dividendos. E aí a gente vai falar um pouco também sobre a gestão estratégica de curto prazo e de médio prazo, ou seja, aquela gestão estratégica da rotina, das operações do dia a dia. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza as premissas da organização e o que está dentro dessas premissas, né? O plano estratégico dessa organização, a missão, os objetivos, ou seja, o que essa empresa quer em termos financeiros. E aí a gente utiliza alguns modelos financeiros, os principais modelos conhecidos são o fluxo de caixa, o demonstrativo de resultado do exercício, o balanço patrimonial e os indicadores financeiros. E aí a gente junta as premissas com esses modelos financeiros que a gente tem e aí a gente consegue, através das análises que a gente gera,
aumentar a rentabilidade do negócio, identificar quais são as necessidades de entrada, quais são as necessidades de saída, analisar a viabilidade, né, o retorno dos novos investimentos e isso tudo junto, né, premissas, mais modelo, mais análise do modelo é que representa aí pra gente o que a gente chama de planejamento financeiro, de gestão estratégica financeira de curto e de médio prazo. Dentro, então, dos modelos financeiros, o principal modelo financeiro utilizado é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é aquele controle de movimentação que mostra o que entrou em termos, né, de dinheiro na organização e o que saiu. E aí a gente tem a sobra de caixa lá, que realmente é o que a gente tem em caixa, em disposição de caixa para ser utilizado. Muito importante sobre o fluxo de caixa. Geralmente, esse é o modelo que as empresas mais utilizam, né? Pelo menos o fluxo de caixa a gente costuma controlar. A gente sabe quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu, o quanto que a gente tem no fim do mês. Mas realmente é um modelo muito importante de ser controlado, apesar de sozinho ele não dizer muita coisa pra gente, mas é um modelo importante porque eu preciso saber se eu estou tendo prejuízos de caixa, na verdade saldo negativo de caixa por meses acumulados, porque é isso que leva uma empresa à falência. Quando uma empresa fica consecutivos meses, né, consecutivos períodos, tendo saldo negativo de caixa, ela não consegue sobreviver. Por mais que seja uma empresa rentável, uma empresa que é viável, se ela não tem dinheiro em caixa, ela realmente não consegue operar por muito tempo. Então esse é um modelo muito importante de ser controlado e geralmente é o modelo que as pessoas mais conhecem, mais controlam nas suas organizações. E também tem o DRE, que não é um modelo tão conhecido assim, que é o demonstrativo de resultado do exercício, mas que é um modelo muito importante. Por quê? É através do DRE que a gente vai conseguir analisar o lucro da empresa. O lucro da empresa significa se a empresa te dá retorno ou não. O caixa da empresa, ele não mostra se a empresa te dá retorno, ele mostra se você tem dinheiro no final do mês ou não. Mas não mostra se a empresa é viável, se a empresa realmente, se aquela operação, né, que você faz, ou aquele serviço que você presta, se isso tem retorno financeiro, se isso tem viabilidade financeira, tá? Então, o demonstrativo de resultado do exercício, ele vai permitir exatamente isso. Essa empresa me dá lucro ou essa empresa me dá prejuízo? Então, suponha o seguinte, você tem uma empresa que faturou num determinado mês 10 mil reais. Essa empresa acabou de começar e ela faturou 10 mil reais, ou seja, ela vendeu 10 mil reais. Não significa que ela embolsou 10 mil reais, porque algumas das vendas foram parceladas. Então, ela vendeu 10 mil. Desses 10 mil que ela vendeu, 5 mil é o custo daquela mercadoria, tá? Então eu vendo, sei lá, canetas e eu vendi 10 mil reais em caneta, só que o custo dessa caneta para mim foi 5 mil reais. Então ao final, né, dos 10 mil menos 5, me sobrou 5 mil reais. E eu tenho de estrutura administrativa para pagar, um aluguel ou uma pessoa que está trabalhando comigo, eu tenho 1.000 reais para pagar, tá? Então 10 mil menos 5 mil, sobrou 5 mil. Menos esses 1.000 de despesa fixa que eu tenho, despesa fixa significa, independente de eu vender ou não, eu tenho que pagar, tá? Então eu tenho um aluguel, tenho uma pessoa me ajudando, eu tenho que pagar 1.000 reais, beleza, 5 menos 1.000, sobrou 4 mil. Quer dizer, essa empresa me dá um lucro de 4 mil, né? Com esse faturamento aí de 10 mil reais. Só que nessa mesma empresa, esses mesmos 10 mil reais de faturamento, entrou no caixa só 5 mil, o resto foi parcelado. Então eu vendi 10 mil, mas eu só vi 5 mil reais por enquanto. O resto eu vou continuar vendo ao longo dos meses, tá? Então nesse mês entrou 5 mil. E eu comprei um estoque grande de caneta para revender, porque eu queria ter lá, né, um estoque maior, eu acreditava que ia vender mais. Então ao invés de comprar os 5 mil reais de caneta que eu vendi, na verdade eu comprei 7 mil. Então, entrou 5 mil reais no meu caixa, saiu 7 mil, que eu não tive nenhum prazo do fornecedor, então eu fiquei com menos 2 mil reais. E ainda por cima eu tive que pagar minhas despesas fixas de 1.000 reais, então eu fiquei com menos 3 mil reais no caixa. Se eu olho só o fluxo de caixa, eu vou acreditar que essa empresa não é rentável.
ela me deu prejuízo no primeiro mês. Só que, na verdade, ela é rentável, ela gerou um lucro de R$ 4.000, só que ela gerou um caixa negativo de R$ 3.000. Por quê? Porque você tem um prazo de recebimento estendido com o seu cliente, então você ainda vai receber, se você fechar as portas hoje, você ainda vai receber R$ 5.000 dos seus clientes e você comprou mais mercadoria do que você vendeu, então você fez estoque, tá? E aí, por que a gente não pode considerar isso em termos de operação? Porque gestão de estoques é um ponto muito importante dentro de gestão financeira também. Então, se você compra muito estoque, isso vai afetar o seu caixa. Mas não quer dizer que a sua empresa não é rentável, quer dizer que você precisa ajustar o seu gerenciamento de estoques. Então aí está a importância da gente entender, né, a diferença entre DRE e fluxo de caixa e, mais do que entender, em fazer os dois controles. É a partir do fluxo de caixa e do demonstrativo de resultado do exercício também que a maioria dos nossos indicadores financeiros são calculados. Então eu trouxe esses dois para você porque eles realmente são os mais comuns, né, os mais utilizados, e eles são a base também de todo o resto das análises, né? A gente tem também o balanço patrimonial, que é aí um demonstrativo, um modelo um pouco mais avançado, né? Falando mais de gestão contábil até, dessa integração entre contabilidade e finanças. Mas se você dominar bem a utilização do fluxo de caixa, do demonstrativo de resultado do exercício, você já consegue fazer uma ótima gestão estratégica financeira, já consegue calcular ótimos indicadores. Bom, quais são os erros mais comuns na gestão financeira? Eu acho importante a gente falar isso também, porque você aí, né, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, consegue fugir um pouco, evitar um pouco a ocorrência desses erros. Então, o primeiro grande erro que eu mais vejo é a confusão entre as finanças empresariais e as finanças pessoais. Principalmente por ter trabalhado muito em pequena empresa, até empresa familiar, eu já vi muito isso. Então, o que significa isso? Na verdade, a pessoa vai fazendo retiradas da empresa, né? Ela coloca lá, escola do filho, aluguel, luz da minha casa, aluguel da casa, né? Luz da casa. E aí, no fim das contas, o caixa fica negativo e ela acha que o negócio não é rentável. Só que, na verdade, né, ela tá sangrando a empresa dia após dia e não tá definindo um valor de retirada que ela quer, ou que ela pode, na verdade, né? A gente tem que analisar, então, até que ponto eu consigo tirar aquilo que eu quero tirar, né? Em que patamar a minha empresa tá para me permitir o prolabore que eu quero, né, tirar. Então, assim, esse é um grande erro que a gente tem que evitar. O que eu sugiro fazer? Eu sugiro que você defina um valor de prolabore para você tirar, né, baseado no que a empresa suporta te dar, e defina um dia. Você pode até dividir, né? Por exemplo, eu vou tirar R$ 4.000 de prolabore, vou tirar 2.000 no dia 5, 2.000 no dia 20. Tudo bem, mas defina isso. Por que é importante definir? Para ter previsibilidade de caixa. Então, dentro da gestão financeira, a gente faz o ajuste de caixa, né, dia após dia, o que entra, o que sai, o que entra, o que sai, para a gente ter essa previsibilidade. Então, se você colocar o seu prolabore como previsibilidade, vai ajudar muito a entender realmente, né, o lucro operacional, o fluxo de caixa operacional da sua empresa, e também a saber quanto é que você vai ter que desembolsar nos próximos dias aí. O outro grande erro aí dentro da gestão estratégica financeira é não conhecer o lucro operacional da empresa. O que quer dizer isso? Basicamente o que eu já falei sobre a DRE e o fluxo de caixa. Então, a maioria das pessoas, elas sabem quanto de caixa elas têm ao final do mês. Mas a grande maioria das pequenas empresas não sabem se essa empresa é rentável ou não. E aí, como eu usei o exemplo, né, eu vou voltar com esse exemplo para você entender mais uma vez e fixar a importância de conhecer o lucro operacional. Lá no meu exemplo do faturamento dos R$ 10.000, se você só fizer a análise do fluxo de caixa, você vai achar que você teve um prejuízo de R$ 3.000. Quando, na verdade, você teve um saldo negativo de 3.000. Mas o negócio, ele é lucrativo em 4.000 naquele mês. E é muito importante você entender isso para tomar as decisões financeiras certas, né? Porque senão você pode falar assim, ele me dá um prejuízo de 3.000, vou fechar as portas. Na verdade, um ajuste no gerenciamento financeiro, um ajuste no prazo de recebimento dos seus clientes já vai ajudar, porque o negócio é rentável, você só tem que fazer ajustes no próprio fluxo de caixa. O terceiro grande erro comum é não ter controle de estoque. E aí isso, né, casa bastante com a questão do lucro operacional, porque fazer gestão de estoque é muito importante para não perder dinheiro. Com o estoque você pode perder dinheiro, ou na questão do estoque deteriorar, né?
na questão de você precisar de uma área de estocagem muito grande, enfim. Estocar produtos gasta dinheiro, né? O seu dinheiro está parado ali. Ele podia estar girando com outras coisas e ele está parado ali. Por outro lado, né, o estoque baixo, ele também pode fazer você perder dinheiro, porque você pode perder venda porque você não tem o produto para vender. Então, é muito importante fazer um gerenciamento de estoques que seja bem ajustado ao seu processo, né, enfim, à sua venda, para que você nem perca venda e nem fique com estoque maior do que o necessário, porque aí você também está perdendo dinheiro. O quarto erro, não projetar o fluxo de caixa. Então, ok, você já entende o fluxo de caixa, né? Você possivelmente até já faz os cálculos aí do fluxo de caixa na sua empresa. Então, você sabe quanto que entra, quanto que sai, quanto que sobra. Mas você só faz o cálculo do fluxo de caixa realizado. Então, no final do mês, você vai, faz a consolidação de tudo aquilo que entrou e saiu e tem o resultado final. Só que, na verdade, fazer a projeção do fluxo de caixa, ou seja, quanto eu espero ter de entradas e saídas nos próximos meses, nos próximos períodos. Essa projeção de fluxo de caixa ela é muito importante para você ter previsibilidade. Então, quando a gente atua dentro de gestão estratégica financeira, a gente está falando de projeções, a gente está falando de orçamentos, a gente está falando de metas, a gente está falando desse batimento entre planejado e realizado, né? Então, projeção é muito importante dentro de gestão estratégica financeira. E o último grande erro é a questão de não saber calcular o preço de venda ideal, né? Isso também é muito comum acontecer porque geralmente a pessoa coloca o preço do produto dela ou o que ela acha que vale ou então o que o concorrente colocou. E, na verdade, são algumas variáveis que a gente tem que analisar para colocar o preço de venda. Primeiro, o custo do produto. O custo do seu produto não é igual ao custo do produto do concorrente. Então, você tem que analisar quanto você está pagando, porque você tem que ter margem de lucro naquele produto, né? Então, o custo do produto é muito importante. Segundo, o preço do concorrente. Por que é importante? Ele vai te balizar. Então, suponhamos que o custo do seu produto seja bem abaixo do seu concorrente, né? Então, o custo do seu produto está aqui, o custo do seu concorrente está aqui. Aí, o seu concorrente vai e bota o preço aqui. E você só tem um concorrente. Para que cargas d'água você vai colocar o preço aqui? Você só tem ele de concorrente, você pode até colocar um pouco mais baixo que ele para ganhar dele, mas não precisa sangrar tanto a sua margem de lucro só porque seu custo é baixo. E o contrário também é verdadeiro, às vezes você está com um custo super alto em relação ao seu concorrente e ele colocou o preço aqui. Adianta você ir lá e colocar, né, mas eu quero 50% de margem de lucro, mas não vai vender então. Porque o concorrente, você só tem um concorrente e ele está vendendo mais barato e vocês vendem produtos idênticos. E ainda um outro critério que você pode analisar é a questão das características individuais do seu produto, ou do seu serviço, ou do seu atendimento, ou da sua entrega, né? Porque às vezes você tem um concorrente que entrega o mesmo produto, mas você entrega mais rápido, então você pode cobrar um preço um pouco maior, né? Ou você presta um atendimento de serviço também relacionado àquele produto, então às vezes você tem, por exemplo, uma drogaria, então você faz a venda daquele produto e também dá um atendimento ali para o cliente, né? Como se fosse uma consulta. Então, tudo isso tem que ser analisado para precificar bem o seu produto, porque se você precifica mal, ou você perde cliente ou você perde margem de lucro. Então, a precificação ideal é a precificação em que você não perde cliente e ganha também margem de lucro. E aí, para finalizar essa palestra, eu vou te dar algumas dicas para você executar uma boa gestão financeira aí na sua empresa. E a primeira dica é adquirir conhecimento em gestão de negócios e em gestão financeira. Essa área de finanças é uma área que a gente tem que estar sempre estudando, que a gente tem que estar sempre adquirindo novos conhecimentos, bem como a maioria das áreas, né, de atuação. E eu sugiro muito que você faça treinamentos, que você se aprofunde nesse assunto. Aqui na Voito, inclusive, a gente tem um treinamento de gestão financeira, então acho que vale super a pena você conhecer, enfim, buscar conhecimento, buscar ler livros, buscar informações atualizadas, porque é isso que vai te ajudar dia após dia a melhorar o gerenciamento financeiro da sua organização, né? Então você estuda um pouco, coloca em prática, estuda mais um pouco e coloca em prática. Isso vai garantindo aí que a sua organização mude o patamar financeiro, mude o patamar de gestão financeira. A segunda dica é realizar um planejamento estratégico. Então não tem gestão estratégica financeira sem planejamento estratégico financeiro. Então geralmente a gente faz um plano estratégico em termos de missão, né? De objetivos, um plano estratégico comercial, mas a gente também precisa fazer um plano estratégico financeiro. Então, aonde a gente quer chegar com essa organização? Qual é a margem de lucro que a gente quer ter? Qual o nível de faturamento que a gente quer ter, né? Quem a gente quer ser aí no mercado? Qual fatia de mercado a gente quer
a gente quer morder com a nossa participação, enfim. Então, realize um planejamento estratégico, coloque no papel aquilo que você quer para que você possa correr atrás disso aí. A terceira dica aí para uma boa gestão financeira na sua organização é a questão de se organizar para fazer uma gestão orçamentária. O que quer dizer isso? Todo início de ano ou de semestre é importante que a gente defina um orçamento, né? Então, qual que é a previsão de receitas que a gente tem? Qual que é o teto de gastos que a gente tem, né? Então, definir esse orçamento. E aí, esse orçamento, junto com esse planejamento estratégico, vai trazer pra gente qual que é o planejado do nosso negócio. Então, qual que é o planejado em termos de receita, de custo variável, de despesa fixa, de lucro, de margem de contribuição. Tudo isso a gente vai tirar daqui. E ter esse planejamento é muito importante para que a gente suba o patamar de desempenho. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente caminha para qualquer lado, né? Então, o planejamento estratégico financeiro, o orçamento é importante para guiar a gente para aquele caminho que a gente deseja chegar. E aí, o controle mensal, ele tem essencial importância, né? Porque não adianta fazer um planejamento estratégico, um orçamento, se a gente não controla se aquilo está sendo cumprido. Então, o controle mensal, ele tem como objetivo acompanhar o lucro, o faturamento, aquele faturamento que você previu, aquele lucro que você previu, o custo e a despesa que você orçou, os indicadores, as ações do plano tático, né? Que foram definidas lá na segunda dica do planejamento estratégico. Então, esse acompanhamento entre realizado e orçado, né, e planejado é muito importante também para que você se desenvolva aí na sua organização. E por fim, pense no futuro, né? Então trace ações pensando em mudar o patamar de desempenho, pensando em crescer, pensando em aumentar o faturamento, pensando em aumentar a margem de lucro, esteja em constante mudança, buscando inovação, buscando melhoria, porque isso tudo vai se refletir, né, na parte financeira, na parte comercial, na parte operacional da sua organização. Eu espero que essa palestra te ajude aí a se desenvolver em termos de finanças, em termos de realmente adquirir conhecimentos para melhorar a gestão estratégica da sua empresa. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar um e-mail, eu estou à disposição e vamos junto alterar esse patamar de desempenho aí da sua organização. Tchau, tchau!